Ela tinha apenas 13 anos de idade, quando ela ouviu pela primeira vez. Aquele rapaz, de 26 anos, o dobro da sua idade, chegou à sua casa, interessado na sua irmã. Ela o conheceu, mas ela sentiu algo especial, diferente. Mas respeitou, porque ela sabia que ele estava ali por causa de sua irmã. Os dois se relacionaram por um tempo, alguns meses, depois terminaram. Mas ele continuou frequentando a sua casa. Ele fez amizade com seu pai, com sua irmã e com ela mesma. Pois, afinal de contas, o pai dela era separado da sua mãe. A sua mãe, quando ela tinha apenas 6 anos, tinha abandonado seu pai e foi morar com uma outra pessoa, deixando as duas filhas para trás. E ela tinha muita dor por causa disso, por causa do abandono de sua mãe. E ela continuou, porque ela foi muito bem cuidada por seu pai. Seu pai trabalhava e deu uma vida digna às duas irmãs. E ela ficou encantada com esse jovem quando chegou. Joel era o seu nome. Dandara ficou encantada. E ela ficava olhando para ele e se perguntando por que eu estou sentindo isso. Ele nem é da minha idade. Mas continuou assim. O tempo foi passando, ela foi crescendo, ele com muita intimidade com a família, com amizade, com atenção, tinha muita atenção por ela. E quando ela fez 16 anos, ele despertou interesse por ela. E ela apenas recebeu porque ela já tinha interesse. Esses últimos anos, os 3 últimos anos, ela cultivou aquele sentimento. E os dois ficaram juntos. Começaram a namorar. E aí o seu pai permitiu que os dois ficassem juntos, porque o pai já o conhecia. E ele era um rapaz digno de honra, honesto, trabalhador. Ele era gerente de uma loja de móveis e era um rapaz muito atencioso. E o pai de Dandara, percebendo que os dois estavam muito envolvidos, resolveu chamar Joel para uma conversa séria. E Joel falou: Eu quero casar com a sua filha, o senhor autoriza? E enfim, o pai de Dandara permitiu que eles fossem viver juntos. Joel conseguiu uma casa e montou, mobiliou toda linda para levar Dandara. Dandara foi toda feliz. Continuou estudando. Com 18 anos conseguiu um emprego, começou a trabalhar e a estudar e fazer faculdade. E Joel sempre ali junto, cuidando, amando, tendo carinho, atenção por Dandara. Tinha todo o cuidado com Dandara e fazia suas coisas, arrumava a sua casa, fazia sua casa um ninho de amor. Os dois eram muito apegados. Além de serem amantes, amigos, marido e mulher, eles eram muito companheiros. Eles amavam estar um na companhia do outro. E assim os anos foram passando. Quando Dandara fez 21 anos, numa noite fria, voltando para casa, ela recebeu a pior notícia da sua vida. Joel, numa tentativa de assalto, ele levou um tiro e morreu na hora. O seu mundo caiu. Ela não acreditava que estava acontecendo aquilo. Não era possível, não era possível, ela não acreditava, ela sentia uma dor dilacerante que destruía toda a sua alma. E aí as pessoas chegaram para confortá-la e realmente foi verdade. Os dias passaram, teve o sepultamento e ela não sabia como se levantar. Olhava para sua casa, cada cantinho tinha a marca de Joel. E ela não sabia o que fazer, como recomeçar.
Ela já estava trabalhando, mas a família ajudou, os amigos. Ela sabia que precisava levantar. E foi assim, na raça, com dor, que ela levantou. Voltou a trabalhar e continuou. Mas um dia, chegando em sua casa, ela foi surpreendida pela família do seu marido. A família dizia que ela não era casada com Joel e eles queriam a casa que era de Joel, porque a família de Joel dizia que ela não tinha direito. E um certo dia ela foi trabalhar e a família de Joel entrou em sua casa, trocou a fechadura da porta e tomou posse da casa mobiliada, que um dia foi de Dandara e Joel. E Dandara ficou sem rumo, além de ter que viver aquela dor e ainda ter que passar por toda essa tristeza. E a família tomou a casa. Ela foi orientada a entrar na justiça, mas ela disse que não. Ela não ia brigar por isso, porque o que mais importava para ela era Joel, e ela não tinha Joel. E ela deixou para lá, ela seguiu a vida dela. Continuou estudando, trabalhando, concluiu a faculdade. Os anos passaram. A dor não sumiu, apenas diminuiu. Alguns anos depois também, 3 anos depois, ela recebeu a notícia de que sua mãe, que um dia tinha abandonado quando ela tinha 6 anos de idade, estava no hospital com câncer em estado terminal. E ela ficou sem saber o que fazer, se ela perdoava, se não perdoava. Mas ela fez a melhor escolha, ela perdoou e foi visitar sua mãe. Acompanhou a sua mãe até o dia dela falecer. E ela continuou lutando, trabalhando. Os anos passaram, a sua dor continuava ali, na sua alma, a mancha, a ferida sempre na alma, no seu espírito. Mas um dia ela conheceu o Luciano, que fez ela se sentir mais leve. E ela seguiu a vida com o Luciano. Hoje ela é casada, não tem filhos ainda, mas ela segue a sua vida normal, em paz, tranquila, tentando seguir a vida. E hoje está assim, vivendo, nunca esqueceu de tudo que viveu. Mas ela não se tornou uma pessoa amarga. Ela se tornou uma pessoa boa, que se preocupa com as pessoas, com seus sentimentos. E ela deixou que a justiça de Deus agisse sobre a vida dela. E essa é a história de Dandara e Joel. Nomes fictícios, história verdadeira, baseados em fatos reais. Aguarde o próximo conto.